E na aula de hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou resolver alguns exercícios com vocês, que são exercícios que foram propostos. Primeiros exercícios que eu passei para vocês resolverem em casa, na última aula, que foram os exercícios, por exemplo, 32, 38 e 39 da página da 63 até a 65, tá? A gente vai resolver primeiro esses exercícios aqui. Se eu tiver resolvido com vocês, vocês podem me avisar. Caso contrário, aí depois a gente vai fazer alguns exercícios a mais hoje, que é para a gente encerrar esse conteúdo de gravitação universal, movimento de planetas, o período em que um planeta fica girando. Então, esse conteúdo a gente vai estar dando um encerramento nele hoje, tá? Então a gente vai fazer a questão 32, da página 63, tá? Foi uma das questões que eu mandei para vocês. E a questão ela falava o seguinte, ó. Os astronautas que desceram na Lua em 1969 mediram a aceleração da gravidade em nosso satélite e acharam 1,6 metros por segundo ao quadrado. Determine a partir da equação G igual a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado, o valor dessa aceleração e compare com aquele medido pelos astronautas. Considere a massa da Lua igual a 7,4 vezes 10 a 22 kg e o raio da Lua igual a 1,7 vezes 10 elevado a 6 metros. Então vamos lá. Então para a gente calcular, fazer esse valor, nós faremos o que? A gravidade então vai ser igual a constante gravitacional, que é aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa da Lua, que foi dado 7,4, vezes 10 elevado a 22, dividido pelo raio da Lua, 1,7 vezes 10 elevado a 6. Então aqui a gente vai só fazer o cálculo. Então 6,67 vezes 7,4, eu vou fazer na calculadora, tá? Chegar logo o resultado. Vezes 7,4, o resultado vai dar 49. Prof, o valor de baixo é elevado ao quadrado, né? Isso, obrigado. 49,358, tá? Agora a gente vai fazer a base 10, ó. 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a 22. A gente repete a base, somos expoentes. 22 menos 11 dá 11. E embaixo 1,7 ao quadrado. Então fica 1,7 vezes ele mesmo. O resultado dá 2,89, tá? E potências de base 10 elevado ao quadrado, você só multiplica aqui o expoente por 2, no caso, 10 elevado a 12. E aí nós vamos efetuar a divisão da mantissa e depois a divisão das bases 10. Então, nós vamos dividir 49,358 dividido por 2,89, que vai dar aí aproximadamente, deixa eu pegar aqui, 17,07 ou aproximadamente 17,1, tá, gente? Aproximado. Vezes 10 elevado, aí eu repito a base subtrai os expoentes, fica menos 1, portanto vai dar aproximadamente 1,71, tá? Então, essa aqui, metros por segundo ao quadrado. Então vai dar aproximadamente 1,71 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, isso aqui é um valor aproximado para a gravidade. Observem que eles, quando mediram lá, acharam 1,6 metros por segundo ao quadrado, o que, na verdade, também é um valor aproximado aí para aceleração, tá bom? Então, essa é a questão para a gente só usar a fórmula, usando os dados que está aqui, tá? Tenham cuidado para não fazer de esquecer, igual eu esqueci aqui de alguma informação, porque se a gente esquece, acaba errando a questão, tá? Essa foi a questão 32. A outra questão que eu passei para vocês foi a questão 38. A 38 vai ser referente... Isso aqui, peraí. Bom, então a questão 38 falava o seguinte, ó. Um satélite artificial
gira em uma altitude de 36 mil quilômetros, mesma altitude dos satélites estacionários, numa órbita cujo plano passa pelos polos da Terra. Um esquimó vê o satélite passar por ele às 8 horas da manhã. Em que instante ocorrerá a nova passagem pelo esquimó? Então aqui é uma questão um pouco meio, talvez, não é um pouco ingênua essa questão, pelo seguinte: se o satélite, pessoal, ele é um satélite estacionário, deixa eu ver aqui onde é que está escrito aqui, ó. Se ele é um satélite estacionário, vocês só precisam lembrar do seguinte: o satélite estacionário, ele tem a característica de como se ele estivesse parado sobre um ponto. Então, se o cara viu o satélite passar por ele às 8 horas da manhã, isso significa dizer que esse satélite, às 8 horas da manhã do outro dia, também vai passar. Então, não precisa fazer cálculo nenhum aqui. Basta lembrar da propriedade de satélites estacionários, tá? Recomendo novamente ler essa parte na apostila, porque essa é a nossa última aula sobre esse conteúdo, tá? A partir de segunda-feira, a gente vai estar estudando sobre gases e na verdade vai estudar os estados da matéria, depois densidade, enfim. É um conteúdo totalmente diferente desse que nós estamos abordando agora, tá bom? Então eu aconselho vocês darem uma lida, até porque nós teremos um trabalho futuro sobre este conteúdo. Então vale aqui ressaltar, ele vai ser às 8 horas da manhã no dia seguinte. Ou seja, na verdade aqui 24 horas depois, né? Então 24 horas depois ele vai chegar a esse mesmo valorzinho aí. E a próxima questão foi a questão 39, também da página 65. Vem aqui. Questão 39. Ela trouxe a seguinte abordagem. Opa. Sabe-se que a massa do Sol é de 300 mil vezes maior que a Terra e o seu raio aproximadamente 6 vezes o raio terrestre, 100 raios terrestres. Qual seria o valor aproximado da aceleração gravitacional de um corpo nas proximidades da superfície do Sol, né? Então aqui a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, vamos pensar na Terra, tá? Primeiro vamos pensar na Terra. Então, se a gente pensar no planeta Terra, a gente poderia argumentar o seguinte: a gravidade na Terra, tá? Ela é igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido por, vamos ver aqui, raio da Terra elevado ao quadrado. Então essa é a informação que nós temos referente à gravidade da Terra. Lembrando, claro, que a gravidade da Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então isso daqui, ó, toda essa fração aqui é equivalente a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos pensar no Sol. No Sol, a gente vai ter o seguinte: a gravidade do Sol vai ser igual à constante gravitacional, que não muda, é para qualquer planeta, tá? A massa do Sol dividido pelo raio do Sol, também ao quadrado, porque a fórmula é a mesma, o que muda são os valores. Agora observem o seguinte: a gravidade da Terra, ou melhor, a constante gravitacional não muda. A massa do Sol é equivalente a 300 mil vezes, tá, maior que o raio da Terra. Ou seja, nesse caso aqui, a gente pode dizer que o raio do Sol, a massa do Sol é 300 mil vezes a massa da Terra. E isso aqui, claro, sobre o raio do Sol ao quadrado. Só que o raio do Sol é equivalente a 100 raios da Terra. Ou seja, é 100 vezes o raio da Terra ao quadrado. Agora é só a gente resolver essa continha aqui. Ou seja, o que nós vamos fazer? Tá vendo que agora está aparecendo, ó, constante gravitacional, massa da Terra, raio da Terra? Então a gente vai querer deixar isso aqui em evidência, porque isso aqui vale 10, e usar os valores para simplificar. Então eu vou pegar esses 300 mil e colocar aqui na frente isolado. Lembrar que 100 ao quadrado é eu fazer o 100 e dobrar a quantidade de zeros, tá, gente? No caso vai ser 10 mil. Se você quiser multiplicar, você pode multiplicar. E vou deixar aqui separado, né, isolado, essa quantidade aqui, que seria justamente a gravidade da Terra, que é a gravidade, a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Lembrando que aqui eu fiz 100 ao quadrado, 10 mil.
Isso daqui dá para simplificar, pessoal, ó, cortando 4 zeros em cima e embaixo. Então, nós vamos ter 30 vezes isso tudo aqui equivale à gravidade da Terra. Mas a gravidade da Terra é de aproximadamente 30 metros por segundo. Ou seja, nós podemos dizer que é 30 vezes... Desculpa, é 10 metros por segundo quadrado. Então, a gente pode dizer que é 30 vezes 10. E isso daqui, né, vamos concluir aqui, significa dizer que a gravidade do Sol é de aproximadamente 300 metros por segundo ao quadrado. Ou 30 vezes a gravidade que nós sentimos aqui na Terra. A gente poderia pensar no seguinte: no Sol, se você tem um peso aqui na Terra de 50 quilos, no Sol vai ser multiplicado por 30 esse seu peso, tá? Ou por 300. O seu peso vai ser multiplicado por 30, basicamente. Então, se você pesa aqui 50 quilos, lá você vai pesar 1.500 quilos, ou 1,5 toneladas, tá bom? Então, você teria que ter ossos de ferro aí para poder suportar todo esse peso. Então, bem simples, só substituir e fazer esse cálculo. Mas não vamos parar por aqui, vamos fazer outros exercícios desse mesmo conteúdo para a gente tentar, claro, sempre entendendo de forma mais coerente esse conteúdo, tá? Deixa eu pegar uma aqui, já vou colocar com as respostas aqui, mas eu vou fazer o cálculo com vocês. Então vejam só, essa questão fala assim, ó: atualmente se sabe, por meio de observações astronômicas, que o Sol descreve uma órbita aproximadamente circular em torno do centro de nossa galáxia. Tá? A ordem de grandeza do raio dessa órbita é de 10 elevado a 20 metros e o período é de 10 elevado a 8 anos. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é para que a gente possa talvez usar algumas características importantes. Tá? Vejam, ó. Distância em metros e período, que é tempo, está em anos. Durante esse movimento, o Sol é atraído por um número muito grande de estrelas posicionadas no interior de sua trajetória. Letra A. Calcule com base nos dados fornecidos a massa total dessas estrelas. Tá? Então, vejam que as informações que ele dá para a gente, quais são? Ele dá o raio da órbita e dá o período, né, o tempo em que o nosso Sol, ele leva aí para poder dar uma volta completa em torno desse eixo que ele está girando. É claro que provavelmente, né? É claro que nenhum de nós vai ficar vivo até ele completar uma volta completa aí, já que a gente vive poucos anos em relação ao que está sendo abordado nessa questão. Então, pessoal, como que a gente vai fazer essa questão aí? Então, vejam só. Vamos pegar aqui, deixa eu anotar aqui as informações, né? Nós temos o raio da órbita, que é o R, 10 elevado a 20 metros. E nós temos o período, que é o tempo, dado em 10 elevado a 8 anos. Só que nós queremos saber a massa total, né? Como que a gente faz para saber a massa total? Para a gente saber a massa total a massa, a gente precisa talvez das fórmulas. Primeiro, da constante da gravitação universal, a constante do Sol é a constante das outras estrelas, dividido, por exemplo, pelo raio ao quadrado. Tá? Uma outra fórmula que a gente pode estar utilizando é a resultante das forças. Massa vezes a aceleração. Só que observe que a única coisa que a gente tem é o raio e o período. Vejam o seguinte, nós temos uma constante que traz para a gente, digamos assim, uma constante que traz uma relação bem interessante, né? A terceira lei de Kepler, ela diz para a gente que o raio de um planeta ao cubo dividido pelo período desse planeta ao quadrado é igual a uma constante fixa, tá? Porém, apesar da gente ter todas essas relações que eu estou colocando para vocês aí, percebam que elas não trazem, de certa forma, digamos assim, um apoio muito grande para a gente resolver essas questões, já que não tem tanta informação assim para a gente poder calcular. Então, o que a gente vai fazer para essa questão? Então, a gente vai levar em consideração
a lei da gravitação universal de Newton, tá? Então, na letra A, digamos o seguinte: a força de atração do Sol, ele vai ser igual à força, a força resultante, tá? Então, significa dizer que, usando a lei da gravitação universal, nós sabemos que a constante de gravitação universal vezes a massa do Sol vezes a massa de todas as estrelas, isso tem que ser igual sobre o r ao quadrado, isso tem que ser igual a essa força. Só que a gente tem que lembrar que essa força aqui é massa vezes a aceleração, só que é a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, ela é igual ao quê? Velocidade ao quadrado dividido por 2. Desculpa, dividido pelo raio. Então, nós vamos substituir aqui, ó, massa, tá? Mas não é uma massa qualquer. Tem que ficar ligado que isso aqui é a massa do Sol, tá? Vezes a velocidade ao quadrado do Sol dividido pelo raio. Aí nós vamos simplificar algumas coisas, como por exemplo, a massa do Sol pode ser descartada, nós podemos simplificar o raio aqui, e aí a nossa expressão vai ser simplificada para a seguinte regra: constante gravitacional vezes a massa das estrelas, dividido pelo raio, porque aqui eu tinha um raio ao quadrado, então é raio vezes raio, só um foi cortado. E do outro lado nós vamos ter velocidade ao quadrado, só, vai sobrar isso lá. Quando nós estudamos movimento circular, já que a órbita ela está descrevendo quase que uma órbita circular, a gente viu que a velocidade ela é igual a 2π vezes o raio, tá? Dividido pelo período do período, né? Então, nesse contexto aqui, nós podemos substituir a nossa expressão no lugar da velocidade ao quadrado. Nós vamos fazer isso. Então, a gente vai fazer o que agora? Nós vamos pegar esse r e passar para o outro lado multiplicando, e o g nós vamos passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó, v ao quadrado vezes o raio dividido pelo período. Ora, então isso aqui já é a massa das estrelas. A velocidade ao quadrado vai, se você observar aqui, ó, desculpa, não é dividido pelo período, tá, gente? Dividido pela constante gravitacional. Agora o que a gente vai fazer? Substituir isso aqui, ó. Então, no lugar do v ao quadrado, eu vou colocar 2πr sobre o período t. Tudo isso aqui, claro, ao quadrado, vezes o raio e a gravidade, que passaram aqui multiplicando e o outro dividindo. Portanto, a massa das estrelas vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a 4π ao quadrado vezes o raio ao cubo, porque percebo que aqui eu tenho raio ao quadrado, com esse aqui fica ao cubo, período ao quadrado, vezes a constante gravitacional. Próximo passo seria o quê? Próximo passo é a gente substituir todos os valores, tá? Como assim? A gente substitui todos esses valores que estão aqui, ó. O raio e o período. Lembre-se que o período está em anos. A gente vai precisar transformar o período em segundos, tá? Então vai dar um pouco de trabalho para a gente fazer esse trem aqui. Mas vamos tentar fazer aqui. Deixa eu refazer essa questão um pouco mais bonitinha, né? Porque ela está bem desorganizada. Então vamos lá. Então a gente concluiu que a gente disse aqui, a força gravitacional, tá? Ela tem que ser igual à força de movimento do Sol, nesse caso aqui. Então a gente viu que, resumidamente, isso aqui, quando a gente resolve isso aqui, né, se a gente substituir, vai ficar isso aqui, ó. Força, substituir aqui, constante gravitacional, vezes a massa do Sol, vezes a massa das estrelas, dividido pelo raio ao quadrado, é igual a quem mais? Massa do Sol vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? E aí, simplificando tudo isso, nós vamos encontrar que a massa das estrelas foi igual, né, é igual ao quê? Aqui embaixo, 4π ao quadrado vezes o raio ao cubo dividido pelo período ao quadrado vezes a constante gravitacional. Aí, o que nós precisamos fazer para aproximar essa questão, né? A gente precisa substituir. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: o período foi dado em anos aqui, ó, 10 elevado a 8 anos, ó. 10 elevado a 8 anos é o período. Então, eu coloco aqui 10 elevado a 8 anos. E para transformar isso aqui em segundos, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, primeiro, anos, né?
Cada ano tem, por exemplo, 12 meses. Então, se eu multiplicar por 12, então 12 vezes 10 elevado a 8, aí isso aqui vai virar o quê? Meses. Cada mês tem quantos dias? Aproximadamente 30 dias. Então, 30 vezes 12 vezes 10 elevado a 8 dias, tá? Para transformar em horas, eu multiplico por quanto? Eu multiplico por 24 para transformar em horas. Então vai ficar, deixa eu fazer aqui embaixo, 24 vezes 30 vezes 12 vezes 10 elevado a 8 horas. Para transformar em minutos, eu multiplico por quanto? Por 60. Então vai ser tudo isso aí vezes 60 e depois eu multiplico por 60 de novo para transformar em segundos. Então vai ficar 60 vezes 60 vezes 24 vezes 30 vezes 12 vezes 10 elevado a 8 segundos. Então é tudo isso aqui. Deixa eu pegar uma calculadora para ver se ela consegue fazer esse cálculo, tá? Só para a gente ver quanto que vai dar isso aí aproximadamente. 60 vezes 60 vezes 24 vezes 30 vezes 12. Então vai dar esse valorzinho aqui, ó. Em notação científica, tá, pessoal? Vai dar 3,1104 vezes 10, ó. Aí aqui tem 8, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai dar isso aqui, ó, elevado a 15 segundos. Isso aqui, pessoal, que eu tô colocando agora, é o período, é o tempo, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar isso aqui agora. Tá bom? Vou ficar só com o valor do tempo ali embaixo, pra gente poder substituir na nossa equação. Então, substituindo na equação, a massa das estrelas vai ficar assim, ó. 4 vezes, vamos aproximar aqui, ó, 3,14 ao quadrado, vezes o raio ao cubo. Se você observar, o raio é de 10 elevado a 20. Então, vai ficar 10 elevado a 20 elevado ao cubo, dividido pelo período ao quadrado, ou seja, tudo isso aqui ao quadrado. Eu vou até arredondar, ó, 3,1 vezes 10 elevado a 15 ao quadrado, vezes a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui. Em cima, nós temos que multiplicar o quê? Nós temos que multiplicar o 4 vezes o 3,14 ao quadrado. Então, vai dar 39,4, aproximadamente. 39,4 vezes 10 elevado a 60. Potência de base 10 elevado a 3, você multiplica por 3. Então, 20 vezes 3, 60. Embaixo, nós vamos ter que fazer o 3,1 ao quadrado vezes o 6,67, que vai dar aproximadamente 64,1 também. Vezes 10, agora a gente vai fazer o que, ó? 15 vezes 2 dá 30, 30 menos 11 vai dar 19. Então, esse aqui é o cálculo. Aí nós vamos dividir esses dois aqui. Então, ficaria 39,4 dividido por 64,1. O resultado é igual a 0,61, mais ou menos, vezes 10 elevado a 60 menos 19, só subtrair. O resultado dará 41 aqui no expoente, tá? Então, o resultado final vai ser de aproximadamente aí 6,10 elevado a 41, tá? Quilos, aproximadamente aqui. Se a gente arredondar esse valorzinho aqui, ficaria, se a gente transformar em notação científica, ficaria 6,1 vezes 10 elevado a 40 quilos, tá? Então, observem que essa aqui é a ordem aqui, o valor aproximado. Professor, mas deu aqui a 10 elevado a 41. Isso aqui é porque ele fez o arredondamento, né? Dependendo da forma como você arredonda aqui, esses valores vão mudando, porque é um valor bem grande, na verdade, tá? É um valor muito grande, então eles só arredondaram para cima aqui. Esse 0,61 eles arredondaram para 1, tá? E aí na letra B ele pede para a gente determinar o número de estrelas, supondo que a massa de cada uma seja da ordem de grandeza da massa do Sol. Se você observar nessa questão, deixa eu voltar aqui, ó, a ordem de grandeza da massa do Sol é de quanto? Deixa eu ver.
Não fala aqui qual que é a massa do Sol, certo? Então a gente teria que pesquisar. Bom, mas se a gente pesquisar, a gente vai perceber o seguinte: a massa do Sol, tá? É de aproximadamente 10 elevado a 30 quilos, tá, gente? 10 elevado a 30 quilos. Portanto, se a gente disser que N é o número de estrelas, vai ficar assim. O valor total, 10 elevado a 41, vamos usar aquele que ele usou de referência, dividido pela massa do Sol, que é 10 a 30. Então, se a gente subtrair isso aqui, repete a base e subtrai os expoentes. Se eu usar o meu resultado lá, que é 10 elevado a 40, isso é... Desculpa, deixa eu... 6,1 vezes 10 a 40, se eu usar o meu resultado, não do livro, vai ficar 6,1 vezes 10 elevado a 10, tá? Quilogramas. Melhor, números de estrelas, tá? Então, esse é o número de estrelas. Você nem mais nem escrever estrelas, hein? Estrelas. Esse que é o número aproximado de estrelas que haveria na galáxia do tamanho se todas fossem do mesmo tamanho que o nosso Sol, com a mesma massa que o nosso Sol. Todas seriam aí 6 com 10 zeros depois, tá bom? Então é um número absurdamente grande de estrelas na nossa galáxia. Tá? Só uma aproximação para vocês terem ideia. Então, na nossa galáxia tem estrelas que são maiores do que o Sol e tem estrelas que podem ser menores que o Sol. Então, é um valor razoável de aproximação. Ficou alguma dúvida? É uma questão bem longa, mas é bom de se fazer as questões desse tipo também. E aí, pessoal? Ficou alguma dúvida? Nenhuma. Então, de boa. Vamos ver outra questão Sem aqui. dúvidas. Cálculo só é longo. Só uma dúvida. Sim. Se a mulher falar, ele caiu. Ah, sim. Bom, mas é isso aí, né? Tem essas, digamos assim, tem essas dificuldades nesse tipo de questão, tá? Não é tão complicada, mas dependendo da questão, o cálculo se torna complicado porque a gente tem que fazer alguns cálculos absurdamente grandes. Mas em geral, pessoal, as questões que são cobradas, por exemplo, em provas, elas não têm esse nível de dificuldade aí, tá? Eu vou colocar uma aqui só para vocês terem uma ideia mais ou menos do nível de dificuldade que as questões têm, que são mais razoáveis. A não ser que você vai fazer, por exemplo, prestar um vestibular ou fazer alguma prova específica, muito específica para essa área, para cair questões tão complexas assim, tão grandes, tá? Veja esse exemplo aqui, ó. A força de atração gravitacional entre dois corpos sobre a superfície da Terra é muito fraca quando comparada com a ação da própria Terra, podendo ser considerada desprezível. Se um bloco de concreto de massa 8 kg está a 2 metros de um outro com massa de 5 kg, a intensidade da força de atração gravitacional entre eles será em newtons igual a quanto? Então vamos lá. Então nessa questão aqui, ela é bem tranquila. Vejam que nós temos dois blocos, tá? Eles estão distantes aí 2 metros um do outro. E claro, vai ter força de atração gravitacional, mas ele está falando aqui pra gente que ela é muito fraca se a gente comparar com relação à superfície da Terra, que é uma força de atração bem mais forte do que essa. Um tem 8 quilos e o outro tem 5 quilos. E ele pede para a gente calcular. Então percebam que esse tipo de questão é mais razoável quando cai em provas. Por quê? O que a gente faz? Ó, força de atração gravitacional é o produto da constante gravitacional vezes a massa do maior vezes a massa do menor, dividido pelo raio entre eles ao quadrado, tá? Então, a constante gravitacional ele diz que é 6,7, ou seja, nós não vamos usar 6,67, tá? Vamos usar o que a questão indica. O produto das massas é 8 vezes 5. Como a distância está em metro, não precisa ter conversão. E aí é só dividir por 2 ao quadrado. Pronto, é só multiplicar agora. 6,7 vezes 8 vezes 5. O resultado vai dar 268. Vezes 10 elevado a menos 11. Dividido pelo raio ao quadrado que deu 4.
Ó, 268 dividido para 4, o resultado vai dar 67. Então, 67 vezes 10 elevado a menos 11, tá? E aí, é só fazer o cálculo agora, transformando isso aqui na notação científica, 6,7 vezes 10 elevado a menos 10. Então, a alternativa correta seria a letra C. Nem precisaria mais fazer o cálculo, né? Se você encontrou 67 aqui, a única opção correspondente seria a letra C, né? Porque não tem nenhuma outra que se repita aqui. Mas tenham cuidado. Por exemplo, se aparece 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, ou 6,7 vezes 10 a menos 12, tomem cuidado para vocês, na hora de converter na notação científica, não acabarem marcando a alternativa, tá, errada, tá bom? Tenham cuidado, a gente teve no início do ano aquelas aulas sobre notação científica. E com esse exemplo a gente encerra a aula de hoje, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Opa, nenhuma dúvida. Até agora não, Professor. se eu tiver, eu falo pro senhor. Então, tranquilo. Então, com isso aí... Bom, então com isso aí a gente tava encerra a aula de analisando. hoje, tá? Pode falar. Eu tava analisando tipo, assim, umas questões feitas no livro, aquelas questões feitas. Aí teve algumas horas que ele utilizaram a constante gravitacional como 10 menos 11. Em alguns casos, se o enunciado deixar, a gente pode usar só 10 menos 11. Claro. Se for permitido pelo enunciado, sim. Mas tem que ter cuidado, principalmente com questões objetivas, né? Para você não ser induzido a marcar uma alternativa errada por conta de desconsiderar esse 6,67, tá? Aqui do início. O 6,67 é importante às vezes. Então, aqui, né? Então, às vezes, usar só o 10 elevado a menos 11 é interessante quando pede sobre ordem de grandeza. Mas, depende do enunciado. Então, você lê no enunciado e veja o que é mais coerente com o que você vai fazer, tá? Então, pessoal, é isso aí.